O cenário do nosso futebol brasileiro é o mesmo há várias décadas. As jovens promessas que surgem por aqui rapidamente vão para o futebol europeu, deixando os clubes brasileiros cada vez mais precocemente. Alguns jogadores, antes mesmo de completar os seus 18 anos, acabam já sendo negociados com alguns clubes europeus. Por outro lado, sempre que os atletas atingem uma determinada idade ou já encerraram as suas passagens pela Europa, a maioria deles decide retornar ao Brasil para encerrar as suas carreiras. Alguns já chegam com muita expectativa, pela experiência das grandes competições europeias que disputou. Alguns deles conseguem corresponder à altura, fazendo grandes campeonatos e conquistando títulos. Porém, nem toda transferência acaba dando certo. Alguns jogadores chegaram por aqui como verdadeiros craques, mas acabaram decepcionando algumas torcidas pelo seu desempenho ruim. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar de três jogadores considerados craques, mas que tiveram algumas passagens por clubes aqui do Brasil muito abaixo do esperado. Confere só. Todos nós conhecemos a grande carreira que teve o meia Rivaldo, lendário camisa 10 da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002. O atleta revelado pelo Santa Cruz tem passagens durante a sua carreira por clubes como Palmeiras, onde participou de um time recheado de estrelas entre 1994 e 1996, e também teve uma passagem marcante pelo Barcelona, onde disputou 235 partidas com a camisa do clube espanhol. E também foi com a camisa do clube que o jogador foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada de 1999. Porém, nem toda a carreira do jogador foi tão marcante assim. Na temporada de 2004, Rivaldo decidiu retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Cruzeiro, que era então comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E o jogador foi apresentado no Clube Mineiro como um verdadeiro craque, principalmente pelas atuações do jogador na Copa do Mundo de 2002. Porém, o que a torcida do Cruzeiro viu foi exatamente o contrário. Rivaldo jogou muito pouco no Clube Mineiro, disputando apenas 10 partidas e anotando 2 gols. E apenas 3 meses depois, o jogador decidiu deixar o Cruzeiro após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, treinador que o havia convidado para jogar na Raposa na época. Adriano Imperador é outro jogador que para muitos foi um dos melhores na posição de atacante. Como todos sabem, o jogador teve passagens muito marcantes tanto no futebol europeu, quando brilhou com a camisa da Inter de Milão, que lhe rendeu o apelido de Imperador, quanto também no Brasil, quando vestiu a camisa do Flamengo na temporada de 2009 e conquistou o Campeonato Brasileiro pelo clube carioca. Adriano também é muito reconhecido pelos feitos na seleção brasileira, como quando fez o gol na final da Copa América de 2004, empatando a partida no último minuto contra a Argentina. Porém, Adriano não vivia bom momento na temporada de 2011, pois havia passado pela Roma e não conseguiu ter a sequência que esperava. E então decidiu retornar ao Brasil, quando apareceu a oportunidade do jogador vestir a camisa do Corinthians. E no Clube Paulista, mesmo com a boa fase do time, que acabou campeão brasileiro no final da temporada, o jogador acumulou vários problemas. Não conseguiu se firmar na equipe, se lesionou várias vezes, prejudicando a sua sequência de jogos, além de acumular polêmicas fora de campo, em que o clube acusava o jogador de não se dedicar totalmente à sua recuperação quando se lesionava. Pelo Clube Paulista, o jogador disputou apenas 7 partidas e marcou um único gol, e acabou sendo dispensado pelo clube no início de 2012 por bastante atos de indisciplina. Outro clube que Adriano também decepcionou foi o Atlético Paranaense. O jogador chegou ao clube na temporada de 2014 com um contrato de produtividade, tentando recuperar a sua forma física e também o seu bom futebol. Porém, a passagem do jogador pelo clube foi um verdadeiro fracasso. Disputou apenas 4 partidas e marcou um único gol. Após, mais uma vez, ter atos de indisciplina e faltando em vários treinamentos, acabou tendo seu contrato rescindido em uma passagem de apenas 3 meses pelo clube paranaense. E o último nome da nossa lista é o de Ronaldinho Gaúcho. O jogador surgiu como um verdadeiro craque no Grêmio na temporada de 1998. Passou com muito sucesso pelo Paris Saint-Germain e também pelo Barcelona, clube em que ele é idolatrado até os dias de hoje. Na temporada de 2015, após passagem no futebol mexicano, o jogador decidiu retornar ao futebol brasileiro mais uma vez,
após ter vestido a camisa do Flamengo e do Atlético Mineiro, esse último vencendo a Libertadores da América de 2013. E para retornar ao Brasil, a estrela decidiu vestir a camisa do Fluminense. Logicamente, chegou ao clube carioca com status de craque, sendo a esperança do torcedor ver o mesmo jogador que brilhou no Barcelona e que havia sido fundamental na conquista da Libertadores do Atlético Mineiro. Porém, o craque foi uma verdadeira decepção para os torcedores tricolores. O jogador passou muito pouco tempo nas Laranjeiras, onde disputou apenas 9 partidas e não marcou sequer um gol. No início da temporada de 2016, decidiu deixar o clube carioca, anunciando a sua aposentadoria do futebol. O jogador ficou marcado por grandes passagens dos clubes em que passou. Porém, no Fluminense, o atleta foi simplesmente uma verdadeira decepção. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para que o nosso trabalho sempre possa ser divulgado. Até a próxima.